preciso ou não preciso consumir café da manhã, ou tomar café da manhã, ou comer café da manhã, eu não sei qual que é o verbo que eu utilizo quando eu falo café da manhã. E é uma pergunta que eu escuto com muita frequência no meu consultório, principalmente daqueles que falam: Ciro, eu já não tenho a rotina, eu faço isso há muito tempo, eu não tenho fome de manhã, ou eu acordo enjoado de manhã. Então eu vou falar de tudo isso para vocês aqui e tentar chegar aí numa conclusão para vocês. E tendei a ser um pouco imparcial na escolha dos artigos científicos aí, tá? Então, para mim, o artigo mais importante, que é esse aqui, é um artigo de 2010 que ele fez durante 20 anos desses indivíduos com 2.184 pessoas que eles dividiram em 4 grupos. O grupo 1, grupo que tinha maior quantidade de indivíduos, 1.359 pessoas, tinha o costume de comer café da manhã, de consumir café da manhã, tanto na infância como na fase adulta. 224 pessoas não tinham o costume de consumir café da manhã na infância, mas passaram a comer na fase adulta. 515 pessoas era o inverso, tinham o costume de comer na infância e pararam de consumir na adolescência ou na fase adulta, e 86 pessoas não tinham o costume de comer nem na infância e nem na fase adulta. Então, é uma rotina que ela permanece aí por um hábito alimentar que ela permanece aí por um grande período de tempo. Como conclusão do estudo, aliás, como resultado do estudo, mostrou que os indivíduos que não consumiam café da manhã nem na infância, como também na fase adulta, apresentaram uma circunferência abdominal, um aumento da circunferência da barriga, em 4,63 centímetros em comparação àqueles indivíduos que consumiam café da manhã tanto na infância como na fase adulta. E também tiveram alterações metabólicas, né? Teve alteração no HOMI-R, que é um marcador de resistência à insulina, então elevou os níveis de insulina nesses indivíduos e elevou o colesterol. O colesterol você poderia falar assim, foi o foi o HDL, mas não, foi o LDL que elevou, que é um colesterol ruim. E também elevou o índice de massa corpórea desses indivíduos, que é o IMC, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, elevou o peso desses indivíduos também, e pelo fato de ter aumentado a circunferência abdominal, então provavelmente também foi de gordura. Como conclusão desse estudo aqui, foi mostrado que pular café da manhã estava associado com a elevação de risco de marcadores que podem interferir na saúde do seu coração. Então reduz a sua saúde cardiovascular só de você pular o café da manhã, de acordo com esse estudo aqui, tá bom? Outro estudo que eu fiz uma relação aqui da fase da criança quando ela envelhece. As crianças aqui tinham o costume de consumir 2 vezes na semana fast foods, né? McDonald's, por exemplo. E quando envelheceram, começaram a elevar esse consumo, foi para 2,5 vezes na semana. E elas tinham o costume de consumir 5 vezes na semana café da manhã, de 4 a 5 vezes, e passaram a consumir 3 vezes na semana. Ele fez uma relação até direta de você diminuir o consumo de café da manhã e, consequentemente, elevar o consumo de fast foods, né? Seja pelo tempo que começa a alterar ou pela busca que você tem em alimentos com maior densidade calórica, como, por exemplo, mostra esse estudo aqui que você reduzir, não consumir café da manhã, você eleva a sua busca por alimentos que têm maior densidade calórica, mais gordura, você sente mais fome, certo? Quando a gente puxa para crianças, 2 estudos que mostram aí com crianças que quando elas não fazem o consumo de café da manhã, não levam lanche para a escola, elas elevam à vontade o consumo de salgadinhos mais gordurosos. Então a busca aí por alimentos com maior densidade calórica e também provocaram aí o aumento de colesterol nessas crianças só pela ausência do café da manhã. Que eu falei, eu tentei ser imparcial aqui na hora de escolher os artigos, então encontrei alguns que envolviam aí benefícios em consumir o café da manhã, como esse artigo aqui, que começou a falar, realmente, tenham aí uma relação direta entre não consumir café da manhã e o aumento da obesidade, como mostra, por exemplo, em artigos em crianças do Reino Unido, ou de Hong Kong, ou dos Estados Unidos, mas também tem artigo que não mostra essa relação, como, por exemplo, artigos australianos, ou portugueses, ou da Arábia Saudita, que não tem uma relação aí de você não consumir café da manhã e aumentar os níveis de obesidade. E até traz um gráfico aqui japonês mostrando que foi o oposto, que você consumir café da manhã estava com maior incidência de doenças e doenças metabólicas quando você comparava ao não consumo. E também fez uma outra relação e falou, não só não consumir café da manhã, perdão, não só consumir café da manhã, como consumir refeições até bem tarde, bem noitezão, bem próximo antes de dormir, também tinha uma relação com o aumento de uso de medicamentos e de quadros clínicos aí de alguma doença, tá bom? Mas assim, pessoal, de verdade, eu tento ser imparcial, mas você também, hoje em dia, você consegue
você consegue pesquisar o que você quiser na internet. Eu quero falar, por exemplo, que o whey protein engorda. Eu jogo lá, eu encontro evidência. Eu falo para você que o whey protein não engorda. Eu encontro também evidências. Então você tem que filtrar um pouco as informações para você conseguir dizer assim o que realmente é certo, o que realmente é errado no momento de acordo com a pesquisa, né? Então, para tentar evitar isso, eu procurei o artigo mais recente de uma boa revista que fala sobre o uso, o consumo ou não de café da manhã com aumento de obesidade, que foi um artigo de 2020, né, do ano passado, ou 2 meses atrás. Aí. Na verdade, foi até um pouco antes, né, que foi janeiro, fevereiro, então faz mais ou menos um ano atrás. Mostrando sim que tem uma relação direta entre não consumir o café da manhã e o surgimento de obesidade, um risco maior de obesidade e sobrepeso, que independe da idade, que independe do gênero, independe da localização desse estudo e independe também dos níveis econômicos desse indivíduo, mostrando em porcento que você tem um risco mais de 45 a 48% em sobrepeso, em desenvolver uma obesidade, só de você evitar o café da manhã pela manhã, e também o aumento de gordura abdominal, da circunferência abdominal, eleva em 31% só pelo fato de você não consumir café da manhã, de acordo com esse estudo. E qual foi o mecanismo que ele falou para isso? Bom, quando você não consome, eu estou tentando ler para vocês parágrafo por parágrafo e tentando traduzir numa linguagem um pouco mais fácil de entendimento, tá? De fácil entendimento. Então, não consumir o café da manhã está associado com menores níveis de saciedade e maior apetite, maior fome. Então, consequentemente, a refeição posterior a esse jejum vai elevar esse consumo, principalmente por alimentos com maior densidade calórica, elevando a glicemia. Se eleva muito a glicemia, tem esse pico de glicemia, consequentemente, a longo prazo, você vai começar a alterar a sensibilidade à insulina e provocar uma resistência, levando a quadros de ganho de peso e de sobrepeso. E seria uma lógica oposta quando você faz o consumo de café da manhã. Você consome café da manhã, você mantém uma frequência de fome ao longo do dia. Você não tem picos de fome, você mantém uma certa saciedade e você nivela o seu consumo calórico, evitando aí picos de glicemia e também picos aí de alterações aí na sua sensibilidade à insulina. E ele também fala que quando você não consome café da manhã, você aumenta a produção do hormônio peptídico, como a grelina, que tem relação com a fome, tá? E também tem uma relação com aqueles mecanismos hedônicos, né? Aquela busca pelo prazer, que pode começar a estimular seu córtex órbito frontal ou o hipocampo, que tem relação aí com a emoção, tem relação aí com a cognição, buscando aí o aumento de fome, o aumento de desejo, principalmente por alimentos com maior densidade calórica, elevando aí o grau de consumo. Tudo bem? Trago outra evidência aqui para vocês, não apenas falando sobre o aumento da fome, mas também como status, os scores de atividade física, que indivíduos que consumiam café da manhã apresentavam maior score de atividade física, ou seja, maior frequência de atividade física em comparação ao não consumo de café da manhã. E aqui mostrando também que os indivíduos que iam para um treinamento e consumiam algo antes de comer tinham uma elevação da termogênese, mas não teve uma alteração de peso e de gordura corporal por conta desse aumento de termogênicos. Mas eu trago aqui para vocês só por título de curiosidade. Belezinha? E o último artigo, aliás, os últimos 3 artigos que eu trago para vocês é referente aos genes clock, né? Que tem uma alteração aí com controle glicêmico, tem um controle, né, glicêmico após uma refeição, relação da insulina, relação com a glicose, com a glicemia de maneira geral. E você não consumir café da manhã, você pode alterar esses genes e alterar também uma diminuição do IGLP-1. Então pode elevar os níveis de fome, pode elevar o pico glicêmico, pode causar uma resistência à insulina. E o último artigo aqui em meninas mostrando que você não consumir o café da manhã pode alterar o eixo HPA e tem uma relação aí, por exemplo, com alterações no seu cortisol, elevação do seu cortisol só pelo fato de você não consumir café da manhã. Então trago para vocês evidências, não entrei muito em detalhe do que eu devo comer, provavelmente será um tema aí de algum vídeo futuro, porque tem algumas coisas, por exemplo, elevar o consumo de proteína, diminuir os snacks ao longo do dia, ou acordar enjoado, quais são os alimentos que podem piorar isso ou podem amenizar isso, tudo bem? Eu realmente espero que vocês tenham gostado, eu tentei ser imparcial aqui para vocês, então trouxe de ambos os lados, mas de maneira geral parece que consumir café da manhã é mais saudável e tem mais evidências do que o não consumo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que realmente tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom?